Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pilha de Leitura, onde o nosso objetivo é encerrar, zerar a nossa pilha de leituras. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês de um materialzinho aí que vocês têm visto aqui nos vídeos do canal que eu tenho comprado. Estava esperando juntar 4, 5 volumes para poder iniciar a leitura e nós chegamos no momento de ler. E que surpresa, rapaziada, vamos falar sobre Spawn Origins, tá? Primeiramente vou situar para vocês a minha relação com Spawn. Eu não vou nem falar aqui sobre a história da Image Comics, sobre Todd McFarlane, que vocês devem saber, quem lê quadrinhos sabe, quem não sabe, vale a pena dar uma pesquisada sobre o assunto, mas não vai ser nesse vídeo que eu vou falar sobre isso. A minha relação com Spawn é o seguinte: nos anos 90, lá, quando eu era adolescente, eu lembro claramente quando eu lia quadrinhos formatinhos da Abril e tal, quando saiu Spawn. E foi uma loucura, cara, quando saiu Spawn. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Spawn foi na Wizard, ou foi naquelas revistas Herói, que falavam sobre coisas que estavam sendo lançadas nos Estados Unidos, né? E era um quadrinho noventista total, tá? Aquela coisa, aquela brutalidade, sangue, vísceras. E quando saiu Spawn, ele veio naquele formato americano, que hoje é normal pra gente aqui no Brasil. Mas naquela época, só minisséries, né, de luxo, coisas muito boas, e acho que fabulosos X-Men também, que saía nesse formato. Então o Spawn, quando veio no formato, ele veio no formato americano 1 para 1, do jeito que saiu nos Estados Unidos, veio pra cá, né? E cara, eu tive muitas edições de Spawn. Eu fazia aquele esquema que muita gente que tem minha idade vai saber, que é você ia nas banquinhas que tinha na feira e trocava 2 quadrinhos por 1. Então você levava lá 40 quadrinhos formatinhos, você trocava por 20 quadrinhos novos para você ler, né? E eu peguei muitas edições de Spawn, mas acreditem se quiser, eu não me lembro de ter lido nenhuma delas, a não ser Feudo de Sangue do Spawn. Engraçado, eu tive muitos quadrinhos da Image, então eu tive Spawn, eu tive Savage Dragon, eu tive Gen 13, eu tive White Blade, Darkness, Youngblood, e eu só me lembro de ter lido assim com afinco Savage Dragon e Gen 13. O resto não li. E na minha cabeça, hoje em dia, a minha ideia, o que eu tinha de visão do Spawn, até quando saiu o anúncio que a Panini ia publicar Spawn, eu falei, puta, Spawn, cara. E eu fiquei pensando, pô, nós estamos vivendo uma vibe de Remember, né? Fantástica, porque tá saindo Queda do Morcego, Saga do Clone e agora Spawn também, né? Tem essas sagas aí que tá saindo, Saga do Homem-Aranha, Saga do Super-Homem, Saga da Mulher Maravilha, Saga do X-Men, Saga dos Vingadores. Estamos vivendo uma vibe bem Remember mesmo, né? E, bom, enfim, saiu Spawn Origins. E aí eu não sei o que aconteceu comigo, eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar, não custa nada, vamos ler. E cara, os quadrinhos eles são muito engraçados. Muitas vezes a gente espera muito de um quadrinho e ele nos decepciona, né? A gente fala, puta, mano, esperava tanto dessa história, dessa fase, desse arco, e é uma grande porcaria. Pois bem, gente, Spawn me surpreendeu positivamente. Que quadrinho maravilhoso, velho. Eu devorei, tá? Eu devorei Spawn, volume 1, volume 2, volume 3, né? Que é onde eu tô atualmente. E eu li alguns especiais também. Então, cara, basicamente eu vou falar pra vocês agora de tudo isso que eu já falei. Basicamente, o que tem nesse primeiro volume. Então vamos fazer um breve resumo do que tem nesse encadernadinho aqui no primeiro volume de Spawn Origins. Nós basicamente somos apresentados aí, a edição já começa nos apresentando ao Spawn, né, ao Al Simmons. Nós ficamos sabendo que ele era um mercenário, um soldado ali, que era colocado para fazer missões de alto risco, né, um assassino do exército, praticamente. E algo aconteceu, algo deu errado e ele morreu. Ao ir para o inferno, ele fez um pacto com um demônio chamado Malebolgia e voltou. Qual era o acordo, né, que ele tinha com o demônio? É o seguinte: ele venderia a sua alma ao Malebolgia em troca de ele voltar para sua esposa. E ok, o Malebolgia cumpre esse acordo. O que o Malebolgia não falou para o Simmons nas letras miúdas do contrato é que se passaram 5 anos para isso acontecer. E o Al Simmons volta. Só que tinham várias letras miúdas nesse contrato aí. Por quê? Ele volta 5 anos depois, ou seja, a Wanda, né, já está casada com o Terry, que era o melhor amigo do Al Simmons.
Outra coisa, o Al Simons ele era um homem negro, né? Eu não sei se essa questão... Isso foi uma questão que me incomodou nesse encadernado, né? Eu não sei se é coisa da época, mas tem muitas... Pega muito nesse lugar de homem negro, homem branco, homem negro, homem branco. Acho que pra época era normal, hoje incomoda um pouco. Mas assim, ele era um homem negro, então ele fica todo desfigurado pelo fogo do inferno. E o Spawn é bom vocês saberem que o Spawn tem infinitos poderes, muitos poderes, tá? E um dos poderes que ele tem é transformar, se transmutar. E quando ele se transmuta num homem branco. Ele não consegue voltar para sua... porque ele tenta voltar para sua forma original para encontrar com a sua esposa. E ele não consegue. Ele só consegue se transmutar nesse homem branco e tal. E também ele descobre que além da Wanda estar casada com o Terry, que era seu melhor amigo, ela teve um filho. E mais um detalhe aí, era o grande sonho do Simons e da sua esposa ter um filho. E ele achava que era ela que tinha problemas de fertilidade, quando na verdade era ele. Então isso é mais uma estratégia do Malebolgia para atormentar o Spawn, né, o Al Simons. Por quê? Ele fica se culpando, fala, puta, era eu que não podia dar filho pra ela, era nosso sonho, agora ela tá... Então assim, a mulher tá lá, casada, feliz, ele vendeu a alma dele por nada, né? Porque na ideia dele, ele ia vender a alma e ia voltar imediatamente. Ele voltou 5 anos depois, a mulher tocou a vida dela, tem filho e tudo mais. Esses são alguns detalhes que nós temos aí de drama do Spawn. Nós temos também aqui, nessa edição, a apresentação do Violador, que naquele filme antigo do Spawn, pra quem se lembra, era interpretado pelo Danny DeVito. É muito... E, cara, que vilão muito louco, cara. Muito bom, muito bom. É um palhaço gordão, sádico, psicopata. Cara, muito bom. Muito bom. Gostei demais do Violador. E nós temos o primeiro embate de Spawn e Violador. Uma das coisas que eu sempre me perguntei lá nos anos 90 era por que o Spawn, que tinha poderes tão ilimitados, um demônio, um soldado do inferno, usava um monte de trabucão, né? Arma, né? Aquelas tiras de munição e tal, granada, um monte de armamento. E aqui é explicado, agora eu entendi. Na verdade o que acontece é o seguinte, o Spawn tá no acordo dele com o Malebolgia, o seguinte, que ele vai ser um soldado do inferno, ele vai ser um general dos exércitos do Malebolgia. E o que o Malebolgia quer? Quer que o Spawn reúna almas para ele. Então qual que é a estratégia do Malebolgia? O Spawn ele tem uma restrição. Ele usa, conforme ele for usando os poderes dele, quando os poderes dele zerar, tem um timer que aparece na edição. Ele vai morrer, definitivamente, e vai pro inferno, ser o general dos exércitos do Malebolgia. E então assim, o Malebolgia ganha de qualquer forma. Por quê? Se o Spawn continuar usando seus poderes para matar vilões, de certa forma ele tá colhendo almas pro exército do Malebolgia. Mas se ele não usar os poderes, ele tá deixando o mal se proliferar na Terra. E esses bandidos, eles vão acabar se matando e vai aumentar o número do exército do Malebolgia de qualquer maneira. Então assim, não tem como o Spawn vencer essa batalha. E para evitar que ele use os poderes dele e que ele morra de novo, ele acaba usando esses trabucões, ou seja, é um cara que tem um imenso poder, mas ele não pode usar esse poder de forma ilimitada, senão ele vai morrer. Bom, o vídeo já ficou muito comprido e só para finalizar, essa edição ela acaba também nos apresentando aí, no final dela, a história do Billy Kincaid, né? Que é uma história que envolve crianças, vamos pôr assim. Então, cara, Spawn me surpreendeu. Se preparem, se vocês forem comprar, para uma história noventista, cheia de sangue, chacina, literalmente, vísceras, tá bom? É um quadrinho bem gore, mas é muito bom. Gostei demais. Minha nota para esse primeiro volume de Spawn Origins é nota 9. Um abraço, até o próximo vídeo e fui.